O TDAH e o autismo são quadros clínicos neurológicos que acabam impactando em muito a vida dos pacientes que são por eles acometidos. Mas o que muitas pessoas e muitos profissionais esquecem de investigar é sempre a saúde intestinal desses pacientes. Já é entendido, já é conhecido que pacientes com TDAH e autismo têm uma maior probabilidade de desenvolver problemas gastrointestinais. E isso pode ser visto principalmente nos sintomas que eles apresentam. Então, sim, tem como cuidar desse quadro clínico de uma forma melhor do que já é possível, pensando em uma abordagem complementar aos tratamentos já existentes, pensando em dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Se esse assunto te interessou, fica comigo nesse vídeo para entender mais sobre ele. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje vamos conversar sobre o quadro de TDAH e autismo e o problema intestinal que está associado, está relacionado a essas duas condições. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, faça favor de se inscrever, já clica no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar aqui no canal, assim você começa a fazer parte da comunidade que nós estamos criando referente à área da saúde. Se você é profissional da área da saúde, esse vídeo também vai ser interessante para você, possivelmente abrir uma nova forma de olhar para esses quadros clínicos, para a terapia abordada para esses quadros clínicos. Bom, como eu falei anteriormente, o TDAH e o autismo, eles são quadros clínicos que envolvem uma demanda, um problema na demanda neurológica. Então, eles podem surgir desde a fase de criança e seguir por toda a vida. Existem tratamentos muito interessantes que realmente são eficazes, mas nós temos sempre que olhar para o paciente como um todo. E o paciente com autismo, ele não é só o problema neurológico dele. O paciente com TDAH, ele não é só o problema do déficit de atenção dele, ou da hiperatividade. Então essa é a ideia e a mensagem desse vídeo de hoje. Bom, os dois eles se caracterizam por sintomas diferentes. Os pacientes com TDAH, eles vão ter uma dificuldade de aprendizado, eles vão ter uma dificuldade também em se relacionar com as pessoas e, em muitos casos, eles vão ser hiperativos, é aquela criança, aquele adulto que não para quieto, que está sempre se balançando. Claro que aqui é um momento de atenção, porque muitas pessoas podem estar pensando, nossa, eu tenho esses sintomas, quando eu era pequeno eu também não parava quieto. Só que nós temos que saber separar, e principalmente os profissionais da saúde têm que saber separar o que é natural da criança, que quer ser ativa, que quer brincar, que sobe em árvore, desce em árvore, fica dentro de casa, sai, corre. Tem que saber diferenciar isso, que seria uma criança ativa, de um problema de déficit de atenção. Por isso que nós não diagnosticamos, né, os profissionais que são responsáveis por fazer esse diagnóstico, eles não fazem diagnóstico do nada. Tem várias avaliações, tem um acompanhamento com avaliação que se faz, testes de QI, para indicar se essa criança, se esse adulto, ele tem sim um problema de aprendizado, ou se ele é mais ativo e somente não presta atenção, porque está às vezes naquela fase de não prestar atenção, que todos nós já passamos. Então não é todo mundo que vai ter TDAH. Esse é um quadro clínico que, quando bem diagnosticado, ele ajuda a melhorar a vida do paciente, mas não é sair tratando todo mundo para TDAH só porque a pessoa é mais ativa do que as outras, tá? Então isso também é um ponto que tem que ficar bem entendido. O autista, por outro lado, ele é aquela criança ou aquele adulto que tende a se excluir dos demais, não se dá bem com as pessoas, de relacionamento, não gosta de estar exposto a muitas pessoas, não gosta de mudanças, não lida bem com mudanças, não consegue fazer novas amizades, tem a dificuldade do aprendizado também, mas ele tende mais para solitário, não tão calmo, porque nós temos níveis, né, graus de autismo, que tem alguns que são bem agressivos, que tendem à agressividade, mas tem outros que só querem ficar no seu canto, e embora eles queiram ficar só no seu canto, quietos, eles tendem a graus diferentes de agressividade. Nós temos graus que classificam o autismo, então vai ter desde aquela criança que ela só tem um leve atraso de desenvolvimento, ela consegue se comunicar, ela anda, mas ela anda na ponta dos pezinhos, ela tem uma certa diferença quando comparada com as outras crianças, e tem aquele grau mais elevado que pode ser até o autista não verbal, é aquela criança que ela não vai conseguir desenvolver a fala, ela vai precisar de bastante estímulo, mas mesmo assim ela vai ter uma dificuldade de se comunicar.
E é reconhecendo a complexidade desses quadros e de outras demências neurológicas que nós temos que sim compreender que é necessário tratar multidisciplinarmente. E como que se faz isso? De várias formas, em várias áreas diferentes. Como eu falei anteriormente, esses transtornos neurológicos, eles não são apenas neurológicos. Deve ser olhado o corpo desse paciente como um todo. Outras regiões do corpo que ele possa ter uma debilidade também, que é a questão do intestino. Sim, nós já falamos, eu já trouxe aqui em um outro vídeo a questão do eixo intestino-cérebro. O nosso cérebro, ele se comunica com as outras regiões do corpo, inclusive o intestino. Agora é entendido, já se sabe que o intestino, ele também se comunica com o cérebro. É uma via bidirecional. O cérebro se comunica com o intestino e o intestino se comunica com o cérebro. E por que isso? Porque lá no intestino nós também vamos ter neurônios muito importantes e que vão produzir, por exemplo, neurotransmissores, que são produzidos no cérebro, mas lá no intestino vai ser produzido também. Inclusive, a serotonina, ela é muito mais produzida no intestino do que no cérebro. Sendo assim, já se sabe que a ansiedade, depressão, crises ou síndrome do pânico podem estar associadas com problemas intestinais, visto que esses problemas e algumas outras demências têm a ver com uma diminuição na produção de neurotransmissores como a serotonina. Então veja que interessante, não é apenas pegar o paciente quando ele cai no seu consultório, na sua clínica, e, temos esse diagnóstico, vamos tratar o diagnóstico. Não, vamos procurar a causa desse diagnóstico também, enquanto faz a abordagem para tratar aqueles sintomas, com certeza. Precisamos agir de várias formas diferentes, sempre pensando no benefício do paciente. Os pacientes com TDAH e autismo, eles possuem uma debilidade maior, então, no sistema gastrointestinal, principalmente a nível intestinal. E aqui nós podemos notar que vários pacientes reclamam de constipação, muitas vezes diarreia, pode estar associado à síndrome do intestino irritável ou a alergias alimentares, como ao leite, ao glúten. Uma simples alergia pode estar indicando que aquele paciente já está com um problema intestinal. A própria disbiose, ela é comum em pacientes autistas. É que esses pacientes, eles possuem uma facilidade de desenvolver um desequilíbrio entre a microbiota, na microbiota intestinal. E o que é esse desequilíbrio? Dentro do nosso intestino, nós temos bilhões, trilhões de bactérias. Essas bactérias, elas vivem no nosso corpo e em várias situações nos trazem benefícios. Por exemplo, nós temos um grupo de bactérias no intestino que é responsável por produzir a vitamina K. Através da metabolização que elas fazem, consumindo ali os alimentos que nós ingerimos, elas produzem a vitamina K. A vitamina K é extremamente importante para o nosso corpo. Então elas vivem no nosso intestino como se elas pagassem um aluguel por estarem aí, elas produzem a vitamina K que traz benefícios para nós. Só que essas são as bactérias boas. Quando tem um desequilíbrio, nós falamos que as bactérias ruins, que não pagam aluguel, que ficam devendo e só querem consumir o que tem no nosso corpo, elas aumentam a quantidade e diminui assim essas bactérias boas, a quantidade de bactérias boas. E nessa competição, quem ganha, se tem mais bactérias ruins do que boas, obviamente quem vai ganhar são as bactérias ruins. E aí começam as inflamações, as intoxicações, o aumento da permeabilidade intestinal, o que vai fazer com que esse intestino não seja mais seletivo e absorva tudo o que estiver nele. Entre as coisas que ele pode absorver, toxinas e micro-organismos, que vão cair na corrente sanguínea e vão viajar por todo o nosso corpo, inclusive na região cerebral. Então imagina, se isso já causa um dano, se essa hiperpermeabilidade intestinal já causa um dano em um paciente que não tem outra debilidade, não tem outra condição clínica, imagina para uma pessoa que sofre de autismo ou TDAH, que uma toxina, um micro-organismo vai cair lá no cérebro, piorando esse quadro. Então, muitas vezes nós vemos pacientes que mesmo com um tratamento medicamentoso, pioram o quadro, tem uma evolução ruim do quadro. E poderia ser ao contrário, se fosse buscado, há uma possibilidade maior, né? Se for buscado tratar de diferentes formas, há uma possibilidade maior desse paciente melhorar dessa situação. Aqui eu não estou falando de cura, porque nós não sabemos se tem cura ainda essas condições, mas tem uma forma de tratar que deixe esse paciente mais saudável e também com menos sintomas. O que é viver? Com qual qualidade de vida eu estou deixando esse paciente viver? Sempre isso que os profissionais devem se atentar.
Então aqui nós chegamos a uma parte muito importante, que é a parte central do vídeo, que é para falarmos sobre as abordagens para esse intestino. Eu sei que está na modinha de utilizar bastante probióticos, mas nem sempre o probiótico, que é o uso daquelas bactérias boas, das colônias de bactérias boas, nem sempre o probiótico vai ser a chave para tratar esse paciente. Primeiramente, precisa tratar a disbiose, precisa entender por que essa disbiose está aí, para poder tratar a causa, não apenas o sintoma. Quando nós falamos de terapias complementares, nós não podemos esquecer que tem que procurar a causa. E isso vai muito além de colocar para o paciente ingestão de probióticos. Às vezes há necessidade de utilizar prebióticos, há necessidade de trocar a alimentação. A alimentação ela é um dos pontos-chave aqui. Por quê? Os pacientes com TDAH, ainda eles conseguem entender certas questões. Mas os pacientes autistas, eles têm uma dificuldade maior de entender e de aceitar mudanças. Então, muitas vezes, as famílias desses pacientes, elas deixam eles se alimentarem com o que apetece eles. E geralmente são as mesmas comidas, os mesmos alimentos. E assim eles acabam não consumindo todos os nutrientes que precisariam, o que já deixa esse corpo debilitado um pouco mais, e ainda podem estar causando malefícios para a saúde intestinal. Então, a alimentação, buscar profissionais que saibam fazer o tratamento medicamentoso, que saibam abordar uma mudança na alimentação, que saibam intervir com outros tratamentos, atuar abordagens diferentes com outros tratamentos, vai ser essencial para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, espero que as mensagens desse vídeo tenham ficado entendidas. Busque entender sobre o seu intestino. Se você tem em casa alguém que possa ter TDAH, autismo, ou alguma outra demência, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão, pode ser que essa pessoa tenha uma debilidade intestinal. E tão importante quanto tratar o quadro da doença, os sintomas, é importante tratar essa causa intestinal, se for o caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.